Amém, queridos? Tem gente feliz aqui hoje? Amém? Glória a Deus, estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, ver o Tiago também crescendo aqui. Glória a Deus pela sua vida, Tiago. Deus possa te capacitar ainda mais, que você possa ser muito usado por Ele nessa terra. Amém, queridos? É um privilégio poder estar aqui e ter hoje conosco o nosso pastor Vanilton. Amém? É uma alegria, Pai, poder ter o Senhor aqui nessa noite. E eu queria falar um tema nessa noite sobre a revelação de Jesus Cristo. Você pode falar para o teu irmão aí? A revelação de Jesus Cristo. Amém? Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa noite. E eu quero te convidar agora a aumentar o seu grau de expectativa nessa noite. Porque não tem como falar de um Cristo como esse e não contemplarmos a sua beleza e não tremer diante da sua palavra. Então, eu quero convidar você agora a dar total atenção aqui para colocar o teu foco em Jesus Cristo. Amém? E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Eu quero que você deixe aberto aí nesse texto já. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a revelação. E sabe, o fim de toda a revelação da Bíblia é o livro de Apocalipse. E quando o Tiago estava falando aqui, o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. Então, revelação da Bíblia é o livro do Apocalipse. E esse livro que a gente vai falar nessa noite um pouco. Apocalipse quer dizer revelado ou descortinar, revelação. Nos evangelhos de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente tem uma revelação sim do Cristo, mas ainda é uma revelação de certa forma limitada. É mais ou menos a figura da gente mostrar para alguém que não conhece uma lâmpada como essa aqui, por exemplo, uma lâmpada como essa, um objeto como esse. E nos evangelhos a gente mostra para a pessoa essa lâmpada apagada. E a pessoa olha para esse objeto e fala: poxa vida, agora eu sei o que é uma lâmpada. Mas realmente, quando a pessoa ela vê esse objeto, aquela lâmpada acesa, aí então ela tem uma revelação completa. Para que aquele objeto existe? Ou o que ele revela? E assim é o livro de Apocalipse. O Apocalipse é essa revelação total desse Cristo que nós vamos falar hoje nessa noite. Então, o Apocalipse vem para descortinar, vem para acender a lâmpada, para mostrar a glória, o fogo de Jesus. Como é esse Cristo que nós tanto falamos. E quando nós pensamos a imagem que vem na nossa cabeça, talvez seja apenas de um homem que é preso no madeiro. O Apocalipse vem mostrar para nós, não só um servo sofredor, mas agora o Urius, aquele que é Senhor do universo, aquele que é o Rei dos reis, aquele que é o dono de toda a terra, aquele que morreu, mas que ressuscitou e foi glorificado pelo Pai. O Apocalipse vem para acender essa lâmpada, para trazer para a gente essa revelação completa. E é muito interessante nós pensarmos sobre o Apocalipse. Porque se você abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, o livro começa com a seguinte frase. Ela diz assim, revelação de Jesus Cristo. Quando a gente fala sobre o Apocalipse, a pessoa fala, ele vai falar do final dos tempos. Ele vai falar sobre a grande tribulação. Ele vai falar sobre o Apocalipse, nesse contexto que a gente tem de filme na cabeça. E sim, de certa forma também revela o que vai acontecer no fim dos tempos. Mas o propósito desse livro é trazer para nós um descortinar dessa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E o texto continua dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E sabe o que ele está contando para a gente? Que nós temos uma bênção
Nós somos bem-aventurados, mais que felizes. Nós, hoje aqui, que estamos ouvindo as palavras do Apocalipse, nós que estamos lendo hoje essa profecia, e nós que estamos guardando no coração tudo isso que esse livro veio trazer para a gente. O nosso objetivo hoje aqui nessa noite é falar sobre a revelação desse Cristo. Então, para nós começarmos, eu gostaria que você pensar com você nessa noite, por que é tão importante nós termos essa revelação dentro de nós clara, de quem é esse Yeshua HaMashiach, de quem é esse Jesus Cristo? Por que eu preciso ter essa revelação clara? Por que, Rafael? E o primeiro motivo que eu quero trazer para você nessa noite, a título de introdução ainda, é pelo que está escrito lá em Mateus, no capítulo 24. Vai comigo para o versículo 4 agora. Mateus 24, verso 4. Mas antes eu quero te dar um contexto aqui antes. Sabe, os discípulos, eles estavam aqui conversando com o Mestre, com Jesus, e fazendo aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Quando a gente fala assim de final dos tempos, a gente fala: ô Jesus, quando que vai ser isso? Quais vão ser os sinais da sua vinda? Eu quero saber como é que eu faço para discernir quando é que vai estar perto disso acontecer. E Jesus começa então o sermão escatológico dele, de Mateus 24, falando do versículo 4, que a gente vai ler agora. Olha o que diz lá, ó. E Jesus respondeu ao questionamento dos discípulos: tenham cuidado para que ninguém vos engane. O que Jesus responde para os discípulos? Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente precisa de uma revelação completa desse Cristo Jesus, é porque nos últimos dias, no fim dos tempos, haveria muito engano. Então Jesus está nos alertando que à medida que o tempo fosse então acelerando, haveria muitos falsos cristos se levantando, muitos falsos conhecimentos sobre Jesus surgindo. E a pergunta que eu tenho para nós nessa noite é: quando Jesus aparecer, você vai saber quem Ele é? Você vai conseguir discernir que é Ele mesmo que está aparecendo? Sabe, nós precisamos de uma revelação do Cristo, porque no final dos tempos, muitos seriam enganados. E eu não sei você, mas eu já tive a sensação de que existem outros evangelhos sendo pregados por aí, outros cristos sendo anunciados. Então, para nós sabermos quando Ele se manifestar, nós precisamos ter essa revelação completa dEle. Nós precisamos de discernimento, precisamos de revelação. Quando as pessoas que trabalham, por exemplo, lá no Banco Central, quando elas querem ver a diferença entre uma nota verdadeira, uma nota, por exemplo, de R$50, uma nota verdadeira e uma nota falsa, qual que é a diferença das duas? O pessoal que trabalha no Banco Central, eles não vão ficar estudando a nota falsa. Você sabia disso? Porque tem uma nota falsa surgindo todo dia. Então eles não vão estudar a nota falsa. Sabe o que eles fazem quando eles precisam de uma revelação daquilo que é verdadeiro? Eles estudam uma nota verdadeira. Quando você sabe que a nota é verdadeira, só de bater o olho em uma nota falsa, você já sabe: isso aqui não vale nada, isso não tem valor nenhum. E é isso que nós precisamos fazer nessa noite, para não sermos enganados. Nós não precisamos ser caçadores de heresias, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós precisamos ser famintos pela revelação completa desse Cristo Jesus. Você precisa ter essa fome de buscar, e buscar na palavra de Deus, para que você não seja enganado. Esse é o primeiro motivo pelo qual você precisa de uma revelação sobre Jesus. O segundo motivo, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18.
Segundo motivo pelo qual você precisa de uma revelação clara, é porque nós precisamos dessa revelação para sermos transformados. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Ou seja, você se torna igual àquilo que você contempla, você se torna igual àquilo que você adora. Se você estiver cultuando, ou tendo a revelação de um falso Cristo, ou de um Cristo parcial, sabe o que vai acontecer com você? Você nunca vai experimentar uma transformação genuína na sua vida. E é por isso que talvez tenham crentes de 20, 30 anos indo na igreja, ouvindo o evangelho, mas ainda assim não tem uma transformação completa e genuína. É porque a pessoa não viu, é porque a pessoa não teve contato, não soube reconhecer a pessoa de Cristo Jesus. Para você ser transformado de verdade no seu interior, até que você seja transformado realmente no seu exterior, você precisa dessa revelação de Jesus Cristo. Outro motivo pelo qual você precisa de uma revelação completa, é porque isso é eternidade. Olha o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 17, verso 3. Olha o que diz lá: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Sabe por que você precisa de uma revelação completa, meu irmão? Porque a eternidade vai ser isso: conhecer Jesus dia após dia, ano após ano, era após era. E meus irmãos, daqui milhões e milhões de anos, a gente vai estar juntos, olhando um para a face do outro e falando uns para o outro assim: uau, cara, olha esse Jesus, olha esse Messias, olha esse rei incrível. Eu não sabia que ele era assim. Todos os dias vai haver uma coisa nova sobre Jesus para você conhecer. Sabe, Jesus é um diamante de muitas faces, ele é infinito, ele nunca será suficiente, nunca vai ser suficiente a revelação que nós temos sobre ele. Então, se você tem preguiça de ficar 2 horas num culto ouvindo sobre Jesus, talvez você precise se questionar nessa noite, se é a revelação clara de Cristo que você teve, porque eternidade vai ser assim: conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus Cristo. E o último motivo pelo qual você precisa de uma revelação completa, é porque você não pode amar aquilo que você não conhece. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Sabe, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, há lá um comando de Deus para o seu povo. E olha o que Deus diz. Deus diz assim, ó: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o teu único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Deus manda, Deus ordena, é o primeiro mandamento, que você ame ao Senhor sobre todas as coisas. Mas como amar aquilo que você não conhece? Você consegue amar algo que você não conhece? Isso não é possível. Para conhecer, ou seja, para crescer em amor, você precisa da revelação completa de Jesus Cristo. Mas, agora que isso está claro para a gente, que a gente precisa mesmo entender e ter essa revelação completa da pessoa de Jesus Cristo, eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Talvez você tenha tempos e tempos de igreja já, de vida com Jesus, e talvez você já tenha percebido isso. Ah, Rafael, o que é tão difícil então de ter essa revelação completa de Cristo Jesus? Cara, por que é tão difícil ter essa revelação?
Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 16, verso 17. Nesse contexto aí, Jesus está lá com seus discípulos, e os discípulos estão conversando com Jesus, e Jesus então faz uma pergunta intrigante para os discípulos. Ele fala assim, quem as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? O que as pessoas estão falando de mim? Quem as pessoas acham? Quem as pessoas estão dizendo quem eu sou? E os discípulos então respondem, uns falam que você é Elias, Jesus. Outros estão falando que você é João Batista, ou algum dos profetas. E então Jesus vira para eles e faz uma pergunta. Jesus vira para eles e fala, e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Estão falando que eu sou Moisés, estão falando lá que eu sou João Batista ou algum dos profetas, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. Sabe por que é tão difícil, gente, essa revelação completa de Jesus? Porque não é carne e sangue que revela para a gente. Eu posso estar aqui, gente, e eu ter o maior dom de persuasão, falar palavras bonitas e fazer um belo discurso, te emocionar talvez, mas se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para o mistério da pessoa de Jesus Cristo, nós continuaremos cegos. Sem o Espírito de Deus, sabe como que as pessoas veem Jesus? Elas talvez veem Jesus como um profeta, como um homem sábio, como alguém que mudou a história, como um herói, alguém pendurado no madeiro, injustiçado, mas elas não conseguem ver o Rei glorioso, o judeu de 33 anos glorificado, sentado no trono do universo, que é o digno de honra, toda a glória. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para revelar Cristo nessa noite. E Apocalipse, no capítulo 1, verso 9, agora eu quero começar a pregar. Apocalipse 1, verso 9. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto aí. Diz assim a palavra de Deus: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, diga Espírito, no dia do Senhor, e ouvi, diga ouvir, atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vai ver, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a um bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Até aqui. Cara, quem é esse Cristo que quer se revelar para nós nessa noite? A primeira coisa que eu quero falar para você sobre a revelação do Cristo é que você vai encontrar uma revelação verdadeira, completa,
da pessoa de Jesus Cristo no verso 12. Olha o que diz no verso 12, que nós lemos: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem. O que isso quer dizer? Você só encontra a revelação completa de Jesus no meio da sua igreja. Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E é interessante que João estava tendo uma visão, e ele tem uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. E esse texto diz que João, nessa visão, ele vê 7 candelabros de ouro, que representava 7 igrejas. Quando João ele tem essa visão, o Espírito do Senhor manda que ele escrevesse para 7 igrejas da Ásia Menor, que é o que nós lemos, as 7 igrejas. Então esses candelabros, cada candelabro representa uma igreja. Então nós só encontramos uma revelação completa de Jesus no meio da sua igreja. Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Você não vai conseguir ver o Cristo completo se você não se submeter à comunhão com seus irmãos. E eu quero que você olhe para o lado aí, do seu lado, mesmo que a pessoa esteja 1 metro de distância de você, e diga para ela assim: eu preciso de você, para conhecer o Cristo completo, eu preciso. Eu não sei se você já parou para fazer essa analogia, mas a Bíblia diz que nos últimos dias seriam como os dias de Noé. E às vezes eu gosto de pensar a igreja como uma figura da arca de Noé. Sabe, Deus falou assim: eu vou julgar a terra. E ele falou para Noé: Noé, constrói uma arca, um barco, e entra. E só quem estiver lá dentro dessa estrutura vai então passar para a próxima era então. Agora, imagina como é que era essa arca, gente. Sabe, tinha Noé, tinha os filhos de Noé, tinha a sua esposa, mas Deus também mandou um monte de animal, um monte de bicho para a arca. Deus mandou ali um gato, cachorro, papagaio, a girafa, o leão, o elefante, sei lá, o hipopótamo, o porco, né? Pensa como que era dentro dessa arca. Imagina essa cena. E eu imagino que essa arca talvez não era muito cheirosa. Não era muito cheirosa. Eu imagino que essa arca deveria ser meio fedidinha. Eu imagino que essa arca também devia ser bastante barulhenta, pela quantidade de animais que tinha lá dentro. Talvez o calor fosse muito forte, porque a arca era de madeira, tapada com betume para impermeabilizar aquilo da chuva. Mas ainda assim, mesmo fedida, mesmo barulhenta, mesmo bagunçada, era o único lugar onde tinha salvação. E assim é a igreja de Jesus. Às vezes ela é meio fedidinha, às vezes é meio barulhenta, às vezes tem algumas bagunças. E se você está aqui nessa noite, ou na sua casa, e você talvez já foi ferido de alguma forma pela igreja, nós como igreja nessa noite, como igreja de Jesus, queremos te pedir perdão para você. Nós queremos dizer para você que a igreja não fere. Talvez a instituição tenha ferido você, mas ainda assim a igreja do Senhor Jesus é o único lugar onde vai ter salvação para você, onde vai ter salvação para a sua vida. Você precisa estar na comunhão dos irmãos. Nós precisamos uns dos outros, porque o nosso Cristo é tão grande, Ele é tão infinito, que um indivíduo só, alguém sozinho, não serve para revelar quem Ele é. Ele precisa de milhões e milhões e milhões de expressões, de cópias de Jesus, para formar então um mosaico, um quadro completo de quem Ele é. Nós precisamos de você, meu irmão, e você precisa de nós. Nós só conhecemos Jesus
dentro da sua igreja. E não falo de prédio, eu falo no meio do seu povo. O povo que é o povo que reconheceu que precisa de um Salvador. Sabe, quem está na igreja realmente não são os melhores, não são os mais certinhos, são aqueles que reconheceram que estão quebrados e que precisam ser refeitos por esse Jesus maravilhoso. E eu quero convidar você para conhecer Jesus nessa noite de uma maneira completa, para ter uma revelação de quem Ele é a partir dos 7 candelabros de ouro. É Ele que anda no meio da igreja. Ele está andando aqui no nosso meio nessa noite, amém? Amém, gente? Vocês estão comigo aí? Amém? Exatamente nesse momento, Jesus está aqui. E Ele está na sua casa também, você que nos assiste. Olha o que diz a Bíblia. Abra comigo em Efésios capítulo 1, verso 22. Eu acho maravilhoso esse versículo. Efésios 1, 22. A respeito de Jesus Cristo, está escrito assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabe, eu não sei se você consegue entender isso, mas Jesus em carne era a plenitude de Deus habitando num homem. Agora Cristo, Ele resolve então mostrar ao mundo a sua plenitude através da igreja dele. Estão me entendendo, gente? Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, e quem preenche esse corpo é a igreja. Então, se você quiser essa revelação completa, você precisa ter comunhão com a igreja de Jesus Cristo. A segunda coisa sobre esse Cristo revelado está lá no versículo 13, Apocalipse, vamos lá comigo. Apocalipse, no verso 13, no capítulo 1, diz assim: um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito como um cinto de ouro. Sabe, aqui Jesus está mostrando uma outra faceta dele. Nós já vimos esse homem andando no meio lá da sua igreja, dos candelabros, mas agora ele vai se revelar como o nosso sumo sacerdote, como aquele que é o sumo sacerdote de uma nova aliança. Sabe, o sumo sacerdote era essa figura da tribo de Levi, da família de Arão, que oferecia sacrifícios de ovelhas, de bodes, vez após vez, ano após ano. Só que esses sacrifícios nunca eram capazes de aperfeiçoar o pecador, nunca eram capazes de aperfeiçoar ninguém. Esse cara, uma vez por ano, uma vez apenas no ano, no dia de Yom Kippur, ele entrava nesse lugar onde estava a glória de Deus, onde estava a presença de Deus, onde estava a Shekinah de Deus, onde estava o anjo do Senhor. Ele entrava uma vez por ano nessa glória. E vai lá comigo em Hebreus 9, 24. Nós vamos ler para entender melhor essa revelação de Jesus como sumo sacerdote. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele.
Ah, meu irmão, você não entendeu o que a gente leu. Você entendeu o que eu li aqui, cara? Jesus está se revelando aqui como esse sumo sacerdote de uma nova aliança. Como o sumo sacerdote, Ele é aquele que ofereceu não só uma ovelha, mas Ele ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ele mesmo é o Cordeiro. Sabe, o sacerdote na época, ele se reunia uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, e ele precisava então sacrificar um animal uma vez por ano, para então poder entrar no Santo dos Santos. E quando aquele animal morria, o sangue daquele animal era como se ele estivesse derramado sobre ele, e então ele era purificado dos pecados, ele podia então entrar no Santo dos Santos. Quando um animal morria, era como se o animal fosse morto no lugar dessa pessoa. E Jesus, Ele vem como um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ele mesmo é o Cordeiro de Deus. Ele quer dizer para a gente, com essa revelação, que Ele é o nosso único mediador, que Ele é o nosso único intercessor, que nós temos agora, como diz Hebreus, a possibilidade de entrar diante do trono da graça, no dia chamado hoje, e quando nós entrarmos nesse Santo dos Santos, nós vamos receber misericórdia dEle. Cara, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o próprio véu que foi rasgado de alto a baixo, Jesus é a glória que está lá dentro do santuário, e agora Ele te dá acesso a essa comunhão com Deus, Essa é a revelação de Cristo, do Cristo sobre nós nessa noite. Sabe, eu quero que você tenha isso em mente com você, todas as vezes que você for orar. Sabe, nós agora, quando nós nos comparecemos diante do Pai, nós somos como Jacó. Eu não sei se você lembra da história. Jacó, quando foi abençoado no lugar do irmão mais velho, sabe o que ele fez? Ele colocou então a roupa do irmão mais velho, ele colocou lá o pelo do irmão mais velho, ele entrou na presença do pai com confiança, e o pai dizia: ué, mas é a voz de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Queridos, é isso que acontece com a gente, quando nós entramos na presença de Deus. Deus fala: poxa, é a voz do Rafael, mas o cheiro de Jesus Cristo. É isso que acontece com você, todas as vezes que você entra agora nesse acesso, que foi provido por esse sumo sacerdote maravilhoso, chamado Jesus Cristo. E eu quero falar para você o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 34. Quem nos condenará? Quem os condenará? Sabe, Jesus Cristo é quem morreu, ou antes ressurgiu dentre os mortos, aquele que está à direita de Deus, e também intercede por nós. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, vai dizer: filhinhos, não pequem, mas se você pecar, você tem um advogado, cara, chamado Jesus Cristo, o justo, aquele que intercede por vocês. Nós vamos pregar isso nessa noite. Sabe, Jesus é suficiente, o sangue de Cristo é suficiente. Não importa o quão longe você foi, Ele te alcança onde você está. Ele é maravilhoso. Você não precisa de outro mediador, você não precisa de outro sacrifício, de outros rituais. Jesus é suficiente. A sua dívida foi paga, meu irmão. Você tem um advogado diante de Deus, e a lei agora não está mais escrita em tábuas de pedra, mas através do Espírito Santo, agora ela está impressa nos nossos corações. E é por isso que aquele que é nascido de Deus, que tem o Espírito de Deus habitando nele, agora ele não anda mais numa vida de pecado, porque agora a lei faz parte da natureza dele. Então ele anda
em novidade de vida, em praticando as boas obras, em fazendo boas atitudes, que foram preparadas para Ele, para andar desde a fundação do mundo. E eu quero dizer, esse é você, e Jesus é esse sumo sacerdote, mas não um sumo sacerdote da linhagem de Arão, como eu tinha falado no início. Ele é um sumo sacerdote de uma linhagem diferente. A Bíblia diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, verso 11 vai dizer. E quem é Melquisedeque? Melquisedeque é essa figura misteriosa que aparece lá no Antigo Testamento. Era um sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Era alguém que não tinha uma genealogia. A Bíblia fala que ninguém sabe o nome da mãe dele, não tem um nome do pai dele, ninguém sabe quantos anos ele tinha ou quanto tempo ele viveu. Mas quando Abraão se encontra com esse homem chamado Melquisedeque, quando Abraão se encontra com ele, esse Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho. Sabe, Jesus é esse sumo sacerdote, cara, da ordem de Melquisedeque, que oferece a mim e a você pão e vinho. Isso diz a respeito ao corpo de Cristo Jesus. Isso diz respeito ao sangue de Cristo. Isso diz respeito à comunhão que Ele proporciona para você. Isso diz respeito à palavra que Ele coloca na sua vida. E também diz respeito ao Espírito Santo. Porque o vinho é a figura do Espírito Santo de Deus. Ele é sacerdote de uma ordem superior. Ele é um sumo sacerdote diferente. Ele é um sumo sacerdote. Vai montando isso na sua cabeça. Esse homem andando no meio dos candelabros de ouro, e agora vestido com vestes talares, com um cinto de ouro. Vamos continuar no versículo 14. Olha o que diz lá em Apocalipse 1:14. Diz assim, ó: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, brancos como a neve. Esse Cristo revelado que nós estamos falando aqui, além de estar vestido com vestes de sacerdote, ele tem os cabelos brancos, brancos como a lã, brancos como a neve. Vai visualizando isso na sua mente. Se você precisar, feche seus olhos para você ir montando essa figura diante de você. Sabe, quando a Bíblia fala dos cabelos brancos, ela está falando a respeito da eternidade de Jesus. Ela está, na verdade, revelando para a gente aquele que é descrito no próprio Apocalipse como o primeiro e o último, como o alfa e o ômega, como aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é revelado como alguém que vai exercer o governo, e como alguém que pelos cabelos brancos vai expressar sabedoria. E é por isso que a Bíblia está falando a respeito desse Cristo. E Daniel, no capítulo 7, no verso 22, nós vamos ter uma expressão dessa revelação de Jesus com os cabelos brancos. Olha o que o texto diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Sabe, meu irmão, aqui na parte dos cabelos brancos, nós estamos vendo alguém que fala de governo e de sabedoria. Sabe o que eu queria falar para você nessa noite? Sabe o que eu queria falar nessa noite com isso, com essa revelação de Jesus? É que a esperança do mundo não está nas coisas aí fora. Talvez você está aqui com a gente, e talvez você esteja preocupado, e você está entristecido, e você está assim, talvez sem sono, com um peso no coração, com ansiedade, porque você não sabe como serão os próximos dias que vão vir. E eu quero convidar você a olhar para esse ancião nessa noite, que tem os cabelos brancos, e saber que ele vai estabelecer um reino, que ele vai estabelecer um governo, um reino que a Bíblia diz que será o reino cheio de justiça. Aquilo que a gente anseia por hoje é justiça.
um reino que é um reino de paz, mas também é um reino de alegria no Espírito Santo. Aqui nós estamos vendo a Bíblia descrever aquele que vai ser o rei de toda a terra, e que de Sião vai governar o mundo através da sua lei. Cara, Jesus é aquele que vem trazer para você governo, esperança, sabedoria, discernimento, revelação. Tem tudo isso quando você olha para Ele, e Ele quer que você veja, para que você seja transformado. Talvez você está precisando de conselho hoje. Tem conselho quando você chega na presença de Jesus, cara. Talvez você esteja precisando de esclarecimento, discernimento. Ele é quem tem sabedoria para te dar. Sabe, Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos que pede. Jesus é esse homem, vestido de vestes talares, mas com cinturão de ouro, com cabelo branco, como lã, e andando no meio da igreja. Mas a revelação continua. Vamos lá no verso 16. A palavra de Deus diz assim, no verso 16. Apocalipse 1,16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Aqui a gente tem essa figura da boca de Jesus, das palavras de Jesus, como essa espada afiada que sai da sua boca. Isso faz uma referência, gente, direta à igreja de Pérgamo. Você não pode esquecer que quando João tem essa visão, Jesus manda ele escrever isso para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, quando ele fala da espada afiada que sai da boca desse Cristo, ele está fazendo uma referência para a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava sofrendo com uma doutrina infiltrada no meio dela. A Bíblia conta que a igreja de Pérgamo sustentava dentro dela, dentro da igreja, uma doutrina que é a chamada doutrina de Balaão. Balaão era um profeta de Israel, que ora falava em nome de Deus e ora falava de fontes malignas. E porque Jesus fala então que tem uma espada afiada saindo da sua boca? Por que Jesus está falando isso? Eu faço divisão, eu vou separar. Quando eu falo, eu separo luz de trevas, eu trago discernimento e entendimento, eu trago divisão. Olha o que diz lá em Hebreus 4, verso 12. Abre comigo a sua Bíblia, Hebreus 4, 12. Vamos abrir bastante a Bíblia hoje, porque a palavra de Deus é o que, gente? Viva. Porque a palavra de Deus é viva. Primeiro, ela é viva. Segundo, é eficaz e mais penetrante do que uma espada qualquer de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Cara, Jesus expõe as coisas pela sua palavra. Se você quer saber aquilo que é luz e aquilo que é trevas, aquilo que é certo e aquilo que é errado, se você quer saber que aquilo que é absoluto e aquilo que é relativo, por favor, ouça as palavras que saem da boca desse Cristo revelado. Essa espada que entra e consegue discernir pensamentos, intenção do coração. Você precisa saber que é desse livro, que é dessa boca, que é essa espada afiada que vai julgar as nações na era por vir. Cara, as pessoas vão ser julgadas pela palavra, as nações vão ser julgadas pela palavra de Deus, e é por isso que nós então vivemos segundo essa Constituição, segundo a palavra de Deus. Isso é Cristo, com uma espada afiada que sai da sua boca. Agora eu quero que você pense não apenas na figura de uma espada saindo de uma boca,
porque isso vai ser bastante estranho, esquisito. A Bíblia está falando simbolicamente sobre o poder que há quando Jesus abre a sua boca. Quando Deus diz, haja luz, cara, houve luz. É isso que acontece. Por isso, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Porque é a palavra de Jesus que me define, que te define, que nos define. É a palavra de Jesus. Sabe, não aceite outra palavra, a não ser aquela que sai da boca desse Cristo revelado. Cara, talvez você está sofrendo dentro de você, na sua alma e na sua mente. Você luta com mentiras a respeito de você, da sua vida. Talvez você sofreu inúmeras rejeições, abusos, marcas, e você tem sempre essas crenças limitantes dentro de você, que está dizendo para você que você nunca vai chegar em lugar nenhum, que você nunca vai ser amado por ninguém, que você não é amado. Hoje essa espada afiada quebra todas essas mentiras no nome de Jesus. Cara, Ele traz você de volta para uma revelação de quem você é nele. Esse é o nosso Cristo, que tem uma espada afiada que sai da sua boca. Mas a revelação continua. Vamos lá, verso 16. Nós vamos agora ver mais uma característica desse Cristo revelado. Na mão direita, 7 estrelas, da boca uma espada afiada. E então ele fala: o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ah, meu irmão, já tentou olhar para o sol no meio-dia? Já tentou olhar para o sol quando o sol está lá no meio-dia, forte, estralado? O rosto de Jesus brilha como o sol ao meio-dia. Não dá para olhar para o sol, porque se olharmos para o sol nós ficamos cegos. Essa é a referência que o Apocalipse está trazendo para a gente em relação ao brilho que sai da face de Jesus. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Ele é a vida e que Ele é a luz que ilumina os homens. Jesus brilha mais do que o sol do meio-dia. Ele é tão glorioso, Ele brilha tanto, Ele brilha mais que o Corinthians. Você sabia disso? Sua face brilha como o sol do meio-dia. Aí eu gosto de pensar na Nova Jerusalém. Eu não sei se você já leu, lá na Nova Jerusalém não vai ter sol. Sabe por quê? Porque não precisa, cara. Porque o brilho da glória de Deus vai iluminar todas as coisas. Ele é suficiente na nossa vida. Ele é a vida que dá luz aos homens. Ele é a vida que dá luz para nós. E sabe uma coisa que eu gosto de pensar a respeito do brilho que está na face de Jesus, desse Jesus que ele está se revelando para nós nessa noite, é que quando Jesus brilha, sabe o que acontece? Não sobra espaço para mais ninguém brilhar. Quando o sol brilha, o que acontece com as estrelas? O que acontece, gente, com as estrelas quando o sol brilha? Elas desaparecem. Todas as estrelas se apagam. Todas, na verdade, somem diante do brilho e da glória que há nele, que há nesse Jesus. Todas, na verdade, todo brilho some diante do brilho da glória que brilha em Jesus. Se tem alguém brilhando mais do que Jesus, é porque Jesus não está brilhando. Você entendeu? E é por isso que a bênção araônica, que está lá no Antigo Testamento, que diz assim: que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Se você tiver um brilho em você, sabe de onde vem esse brilho, meu irmão? Vem dele. Nós, na verdade, somos só espelho, e precisamos estar mais límpido possível, porque quando mais limpos estamos,
mais nós podemos refletir a glória, mais nós podemos refletir o brilho, o fulgor daquele que brilha como o sol na sua força. Você foi chamado para brilhar para a glória de Deus. Amém, queridos? As pessoas têm que olhar para o modo com que você vive e ver a reputação de Deus estampada em você, cara. Eles têm que conhecer a virtude de Deus através da sua bondade, conhecer a virtude de Deus através do seu amor, da sua paciência, da sua generosidade, da sua mansidão, do seu domínio próprio. Cara, que o Espírito Santo faça você resplandecer, não com o seu brilho próprio, mas com o brilho que vem daquele que brilha como o sol da justiça, como o sol na sua força. Que tal nessa noite nós convidarmos que esse brilho venha brilhar ainda mais em nós, e para ser o sustentador de todas as coisas na nossa vida. Está vendo esse Cristo revelado? Você já está conseguindo enxergar isso? Cara, esse sacerdote vestido, esse cabelo, com esse cabelo branco, esse cinto de ouro, esse pé de bronze reluzente, bronze polido, essa espada afiada que sai da sua boca, e agora esse rosto brilhante, que você não consegue olhar para ele. Você está conseguindo enxergar isso? Quer que você vai montando isso na sua mente? Cara, nós não estamos falando de uma ideia, gente. Nós não estamos falando de uma teoria. Nós não estamos falando de um personagem histórico apenas. Nós estamos falando do Rei do Universo. Nós estamos falando de Deus, daquele que é um diamante de muitas faces, daquele que deve ser adorado, reverenciado, exaltado, e daquele que nos ama e colocou o seu Espírito Santo em nós e nos fez seus filhos. É muita glória, meu irmão. Eu não consigo descrever a grandeza desse Jesus nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Nós somos como o cego Bartimeu, Jesus. Nós precisamos que o Senhor venha abrir, oh Deus, os nossos olhos. Nós precisamos que o Senhor passe por aqui nessa noite. Nós precisamos clamar: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Que nós precisamos ver. Quando nós vemos a beleza da sua santidade, tudo vai ser diferente na nossa vida, meu irmão. Quando nós contemplarmos a beleza da sua santidade, tudo treme diante da sua palavra, tudo treme diante da sua glória. Ele é majestoso. A sua forma de adorar muda, a sua forma de viver muda, a sua forma de se relacionar com Ele muda. Não é mais um esforço para você orar, não é mais um esforço para você ler a Bíblia, não é mais um esforço para você, não é mais uma disciplina simplesmente. É algo prazeroso, porque você teve uma revelação de quem Ele é para você. Agora vamos comigo no verso 14. Olha o que a palavra de Deus diz, assim no verso 14. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve. E eu pulei essa parte de propósito para deixar para o final, porque a Bíblia diz assim: e os olhos dele são como chamas de fogo. Os seus olhos são como chamas de fogo. E a gente tem cantado muito sobre isso nesses dias, né? A gente tem cantado muito sobre isso. Talvez nós somos a geração que mais tem falado sobre o fogo que há nos olhos de Jesus. E eu quero falar um pouco sobre esse fogo com você nessa noite. Eu quero falar para você de 3 representações desse fogo. E eu não quero que você pense em chamas saindo desses olhos, mas eu quero que você pense na ardência. Eu quero que você pense em como tem fogo na alma de Jesus, nos ossos de Jesus.
como Ele é zeloso. A primeira referência de fogo que eu queria trazer para você, e é em relação à igreja de Laodiceia. Como eu disse, João está escrevendo para 7 igrejas da Ásia Menor, e a igreja de Laodiceia, ela foi repreendida por Jesus, porque Jesus tinha algo contra ela, que ela era morna. Ele falou assim: Laodiceia, quem dera se você fosse fria ou fosse morna, ou fosse quente. Quem dera se você fosse frio ou fosse quente. Mas porque você é morna, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. O primeiro fogo que sai dos olhos de Jesus, a primeira chama que eu quero falar para você nessa noite, é o fogo de um amor apaixonado por Jesus. Jesus é alguém que arde de desejo. João 17 faz uma oração ao Pai. Ele fala assim: Pai, Jesus está dizendo: Pai, o meu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que queima dentro de mim, é que onde eu esteja, os meus estejam comigo. Deixa eu te falar uma coisa: o desejo que queima em Jesus é de ter você perto dele. Então, quando Ele te olha com esses olhos de chama de fogo, Ele deseja que esse mesmo desejo de estar com Ele esteja nos seus olhos também. Sabe quando nós cantamos um louvor que diz: tem um fogo cerrado no meu peito? Isso não é uma figura de linguagem. Realmente existe um desejo dentro de você de estar aonde Jesus está. Existe dentro de você o fogo do amor apaixonado por Jesus, meu irmão. Sabe qual que é o problema? O problema é que quando a gente fala de desejo, existe tantos estímulos no nosso mundo para que aumente o desejo por coisas frívolas, por sexo, por comida, por dinheiro, por conforto, por riquezas, por comodidade. Mas Deus quer que a gente tenha apenas um desejo. E é por isso que o rei Davi era o cara que agradava o coração de Deus. Davi dizia: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar essa coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença todos os dias da minha vida. Será que tem no seu coração esse fogo de uma coisa na presença do Senhor Jesus? Ah, meu irmão, se você olhar hoje nesses olhos desse Cristo revelado, o seu coração vai ser tomado por esse fogo de amor nessa noite. E eu quero profetizar para você hoje aqui, aí na sua casa, em nome de Jesus, todo coração frio seja agora aquecido pelo Espírito de Deus, pelos olhos como chama de fogo de Jesus. Olha o que diz lá em Oséias 6, verso 4. Quero que você leia isso comigo. Quero que você grave esse versículo, e todas as vezes que você sentir esse fogo esfriando em você, que você traga à memória esse texto. A Bíblia diz assim: que te farei, ó Efraim, que te farei de você, ó Judá, porque o seu amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho que cedo passa. Você consegue sentir Jesus triste aqui? Jesus sentindo falta de um amor intenso. O que farei de você, meu povo? Que vocês me amam hoje, mas amanhã cedo vocês já se esqueceram de mim. Que o fogo de Jesus, meu irmão, o fogo do amor apaixonado, invada o seu coração nessa noite, porque o amor do noivo é o amor que está escrito lá em Cântico, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6. O noivo diz assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o seu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura, o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo,
com veementes labaredas. Cara, você precisa estar pegando fogo de amor por Jesus. Você precisa mais do que constância. Você precisa de intensidade. Eu preciso de intensidade. Ele não merece menos do que isso. Nós queremos um amor mais profundo, mais intenso, mais apaixonado por Jesus. Nós queremos isso, Jesus, nessa noite. Nós queremos olhar nos seus olhos e queimar de amor por você. Que você seja a nossa única, uma coisa, Jesus. Mas esse não é o único fogo que sai de Jesus, meu irmão. Tem um segundo fogo. E esse fogo fala em relação às outras igrejas, como Sardes, a igreja de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, que foram igrejas que foram repreendidas por Jesus. Jesus chega nas cartas para essas comunidades e fala para elas assim: tenho porém contra ti. E meu irmão, coisa dura é ouvir isso de Jesus. Tenho porém contra ti. E sabe o que Jesus tinha contra essas igrejas? Essas igrejas abrigavam doutrinas erradas, prostituições, idolatria, obras que não eram íntegras. Então esse segundo fogo que sai dos olhos de Jesus é um fogo não só de desejo de amor, mas também é um fogo de santidade. O fogo de santidade que diz respeito à separação, que diz respeito à dedicação ao Senhor. E queridos, não precisamos, nós precisamos de mais zelo no nosso coração, mais devoção no nosso coração. Nós precisamos nos separar das coisas que nos afastam de Jesus, porque amor de verdade vai exigir santidade. Escute isso que eu estou falando para você nessa noite. Se é amor de verdade, ele vai demandar santidade, porque santidade, na verdade, é a ira de Deus nesse fogo, contra tudo aquilo que rouba o nosso coração do próprio Deus. Então todas essas igrejas que eu citei, elas ouviram: tenho porém contra ti. E sabe, no dia em que Jesus vier julgar as nossas obras, e vier nos julgar, nós podemos ouvir duas coisas dele: vinde, benditos do meu Pai, entra no reino que eu tenho preparado para vocês há muito tempo. Ou então a gente pode ouvir: tenho porém contra ti, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De que lado você escolhe estar nessa noite? Que o fogo que sai dos olhos de Jesus hoje, que é um fogo também de santidade, que ele consuma o seu ser, que ele consume a sua vida, porque ele está nos dando uma chance, gente. Ele está falando isso para nós, porque o tempo, o dia do arrependimento não é amanhã. O dia do arrependimento é hoje, é agora. O dia de nós voltarmos atrás das nossas obras erradas, fazermos meia volta, não é amanhã, é hoje. O dia de nós andarmos na direção da vontade de Deus é hoje. O dia é hoje. Você que está na sua casa aí, o dia, hoje é seu dia, amém? Jesus está te chamando agora. Você que está aqui também, esse é o nosso dia, meu irmão. É o dia de nos arrependermos, porque eu prefiro me arrepender do que ter que enfrentar esse fogo dos olhos de Jesus. Será que você pode hoje dizer para Jesus: Jesus, eu quero sim ver esse fogo de santidade que sai dos seus olhos, e que ele venha agora e queime em mim tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é madeira, tudo aquilo que é feno,
tudo aquilo que não é para a sua glória. Jesus, será que você pode queimar isso em mim? E deixar sobrar só aquilo que é puro, só aquilo que é verdadeiro? Cara, mas tem um último fogo, e aqui eu quero encerrar. Se você tem esse amor total, apaixonado por Jesus, você vai ter o fogo que João recebeu, que foi esse fogo do amor apaixonado. Sabe, se você serve a Jesus, como essas igrejas, porém com um amor contaminado com as coisas do mundo, com as paixões carnais, o fogo que vai subir sobre você é o fogo da santidade. Mas ainda tem um terceiro tipo de pessoa, que são aqueles que resistem, que são aqueles que se rebelam, que são aqueles que têm um coração duro e fechado para Deus. Então, os olhos de Jesus também vai sair um fogo, que é o fogo da destruição. Nós temos que falar sobre isso também, queridos. O fogo do castigo eterno. Existe um juízo reservado para aqueles que não creem e não obedecem o nosso Senhor. E nós precisamos falar sobre isso nessa noite. O fogo que vai sair dele também vai cobrir toda a terra, a semelhança do dia de Noé, quando a água realmente varreu e lavou toda a terra. O fim dos tempos agora vai ser esse fogo dos olhos de Jesus, que vai passar por todas as coisas e vai refinar e vai restaurar, para sobrar apenas aquilo que é da vontade dele, que agrada a ele. Se você é alguém que se arrependeu e que tem esse fogo de amor de Jesus sobre você, a essa altura do campeonato você vai ter sido glorificado, você vai ter a vida eterna. Mas se você não estiver queimando, você vai passar por esse terceiro fogo. E eu oro para que o Espírito Santo nessa noite te dê esse primeiro fogo, que você se arrependa e se apaixone por Ele, e se transforme cada vez mais a imagem dEle. E para terminar, eu quero falar para você o que acontece com aquele que realmente tem uma revelação desse Cristo verdadeiro. Vai comigo no verso 17, Apocalipse 1:17. Diz a palavra de Deus assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Cara, sabe, Isaías, quando viu alguém semelhante ao Filho do Homem, assentado no alto trono, sublime trono, quando ele viu, ele também caiu como morto. Não tem como ter os olhos abertos para uma revelação dessa magnitude e não tremer diante da revelação de Jesus Cristo. Cara, eu quero olhar para esse Jesus e cair como morto, e cair aos seus pés em temor e tremor diante dele. Eu te convido nessa noite a falar com Jesus. Eu quero que se vocês coloquem em pé. Eu gostaria muito que você reverenciasse Jesus nessa noite, aquele que é a plenitude de Deus habitando em você, aquele que é a vida, que é a luz dos homens, aquele que é a imagem invisível de Deus. Em Gênesis 3:15, ele é a semente da mulher. A Bíblia vai falar que Abraão viu o dia de Cristo e se regozijou. Moisés falou sobre o profeta que viria, que seria semelhante a ele. Balaão tremeu diante da estrela que destruiria os filhos do orgulho. Sabe, Josué viu aquele que era o comandante do exército do céu. O rei Davi cantou sobre a glória do Messias. Isaías viu aquele que era aclamado pelos serafins. Miqueias viu a paz de Israel. Jeremias, o ramo do Senhor. Ezequiel viu a imagem da glória de Deus. Daniel viu o Filho do Homem. Ageu viu o desejado das nações. Zacarias viu o sacerdote do templo do Deus vivo. Miqueias viu o sol da justiça.
E você, meu irmão, quem você vê nessa noite? Quem você vê? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tem duas formas: uma aparência humana e uma de glória e de fogo. Quando ele veio pela primeira vez, ele veio com essa aparência humilde, montado num jumentinho, mas na segunda vez, ele vai vir glorificado, num cavalo branco, e os seus olhos são como chamas de fogo. Cara, ele está aqui nessa noite, passeando no nosso meio. Quem você vê nessa noite? Eu quero que você comece a falar com ele. Os olhos dele estão queimando nessa noite de amor por você. Talvez o que você precisa nessa noite é se arrepender, é deixar o pecado, é começar a andar em santidade. Ele quer se revelar a você nessa noite por inteiro, por completo. Cara, Ele te ama de verdade. Ele não te ama só com palavras, mas Ele provou isso, demonstrando o seu amor por você numa cruz. Ele te ama de verdade, e Ele está aqui nessa noite, e Ele pode mudar a sua vida, Ele pode restaurar por completo. Ele é o Rei dos Reis, Ele está entronizado sobre tudo e sobre todos. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Rei do universo. Ele é o Rei do universo. E mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão glorioso, Ele pode habitar dentro de você nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e nós clamamos por mais de Ti, Senhor. Para que o Senhor venha revelar para nós a Tua glória. Para que o Senhor venha queimar no nosso peito, Jesus. Para que a nossa alma, Senhor, venha arder por Ti, Jesus. Pai, que o nosso amor venha ser intenso, Senhor. Venha ter intensidade, Jesus. Venha ter constância. Senhor, que nós venhamos renunciar, ó Deus, tudo aquilo, Jesus, que nos afasta de Ti, para que possamos viver hoje, o dia de hoje, em novidade de vida, Senhor. Oh, alabassuri cantalaias, xare cantalaias. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso coração, Senhor. Tu és bem-vindo à nossa vida, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Queima, Senhor, dentro de nós. Queima todo o pecado, Jesus. Pai, que tão de perto nos rodeia, Senhor. Queima de nós, Deus, toda vontade, Senhor, de estar longe de Ti, para que nós venhamos ter força, Senhor, para renunciar, Jesus, nessa noite. Renunciar o pecado, Senhor. Renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Para que o nosso coração, Jesus, venha queimar por Ti. Venha queimar pelo Senhor, ó Deus. Que venhamos ter essa revelação clara de quem Tu és, Jesus. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és o nosso Redentor. Tu és aquele que morreu numa cruz. Tu és aquele que nos deu vida, Senhor, enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Tu és aquele que nos encontrou, Jesus. Morto não acha ninguém, o Senhor nos achou. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos encontrou com o Teu amor. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu esperança, o Senhor nos deu a oportunidade de poder nos relacionarmos com o Senhor novamente. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Cordeiro de Deus que purifica o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, porque Tu és o sumo sacerdote. Tu és o nosso advogado fiel, Senhor. Tu és o nosso remidor. Tu és o nosso redentor, Jesus. Senhor, Tu és tudo para nós. Tu és o ar que nós respiramos, Jesus. Senhor, nós Te adoramos essa noite. Nós Te entronizamos aqui, papai. Oh Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor. Oh Deus, Tu és lindo, Senhor Jesus. Tu és belo, Senhor. Deus, Tu és maravilhoso. Senhor, não há outro como Tu, Jesus. Tu és o bom pastor. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és tudo para nós, Jesus.
Tu és aquele que disse que viria e veio. Tu és aquele que um dia voltará para nos levar, Jesus, para buscar a tua igreja, Senhor. Tu és o cabeça da igreja. Tu és, Senhor, o nosso Salvador. Oh, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, que nos trouxe vida, Senhor, que nos trouxe redenção. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor por nós. Senhor, nós Te amamos, Jesus, nós Te entronizamos essa noite. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite, mas eu não poderia encerrar essa mensagem sem te dar a oportunidade. E você que entendeu essa mensagem, você quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você se afastou da igreja, você se entristeceu talvez com a instituição, mas hoje você entendeu que quem salva você não são pessoas, mas é Jesus. Ou talvez você por algum motivo se esfriou, se afastou de Deus, mas hoje os olhos de Jesus estão sobre você, um olho de alguém apaixonado por você. Você tem a oportunidade de escolher esse amor nessa noite. Eu gostaria de te dar a oportunidade, você que quer receber sobre você esse Jesus, que é Senhor, que é Salvador, que é o nosso Redentor, que é aquele que mudou a nossa história. Se você quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você dê um sinal. Onde está você? Eu quero orar por você. Talvez você se entristeceu, se afastou de Deus, mas hoje você quer retornar para Ele. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Se há alguém aqui nessa noite, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Existe alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, quer corresponder o amor dele, demonstrar naquela cruz por você? Se você deseja corresponder esse amor, o primeiro passo é você entregar a sua vida a Ele, totalmente, sem reservas. Existe alguém que nessa noite quer fazer isso? Talvez você se afastou, mas hoje você quer retornar. O dia de arrependimento não é amanhã, o dia é hoje, é agora. Ele está te chamando. Onde está você? Dê um sinal com a sua mão. Existe alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Quero que você dê o sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Você aí no seu lar, se você entendeu essa mensagem, eu quero que você, na sua tela está aparecendo alguns números de telefone, nossos pastores aqui na igreja, e você então pode entrar e mandar uma mensagem para nós no WhatsApp, dizendo: eu decido por Jesus, e nós queremos acompanhar você nessa nova caminhada. Jesus pode mudar a sua história, como mudou a minha um dia, Ele pode mudar a sua também. Amém? Eu quero orar encerrando essa parte. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor, obrigado, Jesus, pela Tua palavra nessa noite. A Tua palavra, Senhor, que é tão viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, que é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão do Espírito, da alma e do Espírito, junta e medula, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por se revelar para nós essa noite. Obrigado, Jesus, porque, Deus, palavras não conseguem, Deus, Pai, revelar a Tua grandeza totalmente. Tu és imensurável, Senhor. O Senhor se renova a cada manhã. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu amor por nós. Obrigado, Jesus, por se revelar para nós essa noite. Nós Te amamos, Senhor, que essa palavra venha arder no nosso coração. Senhor, que a nossa alma, Jesus, venha queimar por Ti com intensidade, Senhor. Pai, que não venhamos nos esquecer dessa revelação do Senhor na nossa vida, Jesus. Pai, que não venhamos ser, Jesus, como o profeta Oséias descreveu, Pai, como uma nuvem que logo passa. Pai, que o nosso amor por Ti seja intenso, Senhor, seja constante, ó Deus, e que nós venhamos, Senhor, nos render ao Senhor
totalmente sem reservas, dia após dia, que nós venhamos, Deus, conhecer ao Senhor, para que nós venhamos te buscar, não por obrigação, Senhor, para que nós venhamos decidir ler a Tua palavra, Senhor, não por obrigação, nós venhamos, ó Deus, desejar orar, jejuar, não como uma obrigação, Senhor, mas que isso venha queimar no nosso coração, para que isso, Senhor, venha arder na nossa alma, Senhor, a ponto de nós decidirmos, Senhor, Deus, te agradar, não porque somos bons, mas porque o Senhor foi bom para conosco, para que nós venhamos passar a andar em santidade, Senhor, que as nossas obras, que as nossas atitudes possam revelar, ó Deus, a grandeza do Senhor em nós. Jesus, é a nossa oração nessa noite, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar o salve de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.